Olá, tudo bem? E aí, gente, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha eu aqui de novo. Hoje sou eu que vou falar para vocês. Como vocês já puderam perceber, são vários evangelizadores que trazem os assuntos, os temas que nós vamos discutir. E nós estamos discutindo o tema de virtudes, não é? Então, o tio hoje vai falar a respeito de virtudes. Para quem não me conhece, tá? Para o pessoal que está chegando nova, a galerinha que está chegando nova aí, tá? Porque a gente recebe uma galera nova, um pessoal novo que se inscreve, que pede para a gente para colocar o nome para receber as nossas aulas. Então, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, tá? Mais conhecido como Tio Ricardo ou Tio Rex, né? Como vocês preferirem, não tem problema nenhum. E alguns ainda me conhecem por um nome mais. O pessoal está fazendo bullying comigo. Me conhece como Solzinho por causa do meu diâmetro. Não é por causa da minha luz, não. Olha só. Por causa do meu diâmetro, o pessoal me chama de Solzinho. Vê se pode uma coisa dessa. Mas eu sei que é na brincadeira, que é com carinho. Então, pode escolher do jeito que vocês querem me chamar, ok? Bom, como sempre, antes de nós começarmos o nosso tema, o nosso bate-papo, eu convido a todos a uma rápida prece para a gente começar, tá bom? Então, eu vou pedir para que todos fechem os olhos nesse instante e pensem na figura de Jesus. Imagine um homem com cabelo pelos ombros, alguns imaginam Jesus de barba, outros não, como cada um quiser imaginar Jesus. Vamos trazer a imagem de Jesus na nossa cabeça, como nós achamos que ele se parece. Então, elevando o pensamento até Jesus, até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, nós pedimos que Ele nos abençoe, nós agradecemos a oportunidade por falarmos a respeito de coisas boas, falarmos a respeito dos seus ensinamentos, sobretudo das virtudes que falaremos aqui hoje. Que Jesus possa se fazer presente em nossa casa, em nosso lar, que a gente possa sentir a presença dele próximo de nós, mas que, sobretudo, que nós possamos permitir que Jesus faça presença em nossos corações. Porque na medida que nós nos transformarmos em pessoas melhores, nos esforçarmos para sermos melhores, estudarmos a respeito da vida do Cristo, ele vai habitar o nosso coração. Então nós agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por vir em nosso auxílio, por vir em nosso socorro, por nos socorrer sempre, assim como a nossa família. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas, nós vamos então dar continuidade ao tema do mês, que é falar sobre virtudes. Claro que cada um que trouxer o assunto para vocês vai abordar a virtude sobre um determinado aspecto. O tio vai falar nela de uma forma geral, tá? O tio vai trazer esta ideia de uma forma geral para vocês, tá bom? Então eu quero que vocês reflitam bastante, prestem bastante atenção, porque isso o objetivo é esse, é fazer vocês pensarem a respeito. Porque no mundo, tá, lá fora da nossa casa, fora do nosso lar, quando nós estamos no nosso trabalho, quando estamos num grupo de amigos se divertindo, quando a gente está num joguinho, tá, virtual, na internet com alguns amigos conectados, os assuntos jamais serão pertinentes a esse. É muito difícil que aconteça. Tá? Quando a gente está na escola, no nosso colégio, num grupo de amigos se divertindo, os assuntos normalmente não se falam, tá? Não se abordam assuntos que construam, né? Assuntos que constroem uma personalidade, constroem uma vida melhor. Normalmente, os assuntos são voltados à diversão, né? Voltados às coisas que nós fazemos, às coisas que nós queremos fazer para se divertir, né? E isso, embora seja necessário, todos nós precisamos nos divertir, aprender, se relacionar, mas é importante também que nós não nos esqueçamos de cuidar do nosso espírito, do nosso ser espiritual. E como a gente faz isso? Pensando e refletindo nas coisas que nos tornam pessoas melhores. Porque o espírito, o nosso espírito, as coisas espirituais, elas não são voltadas para a matéria, são voltadas para as coisas realmente de Deus. E é por isso que nós trouxemos esses temas, nós trazemos esses temas aqui através do MAP, para a gente refletir nas coisas de Deus, ok? Então, o que eu queria falar hoje a respeito das virtudes é dar uma geral a respeito das virtudes. As virtudes, então, elas se tratam de sentimentos bons, de atitudes no bem. Quando nós praticamos algo de bom, quando nós sentimos algo de bom, nós exercitamos a nossa virtude. Assim também como quando nós fazemos algo ruim, pensamos algo ruim ou prejudicamos alguém, nós estamos sendo contrários à virtude e, portanto, contrários ao que Deus espera de nós.
Deus criou esse universo para que todos nós fôssemos solidários uns com os outros. Assim como acontece com a natureza que ele criou. Se nós observarmos a natureza tudo oferece sem nada cobrar. Ela não nos cobra nada, mas oferece a si próprio em função do outro, em função das coisas, em função da própria natureza, do ciclo que Deus quer que ela realize. Então isso também pertence a nós. Nós também precisamos realizar assim como a natureza, ok? Então, se nós prestarmos bem atenção, nós precisamos nos esforçar para agirmos como a natureza, servindo, sem exigir nada em troca. Toda vez que nós exercitamos algo de bom, fazemos algo de bom para alguém, tá? Nós estamos seguindo um preceito da criação divina. Assim também estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, que sempre nos propiciou ensinamentos que nos ensinassem a ser pessoas do bem, a fazer algo bom para o meu próximo, para as pessoas que me cercam, independente de ser pessoas da família ou não, de ser pessoas que eu conheço ou não. Tá? Então, nos Evangelhos do Cristo tem muitos exemplos a respeito disso. Então, quando nós temos esse sentimento bom dentro da gente, a gente não se deixa ficar com raiva, com mágoa, nós eliminamos o sentimento ruim. Né? E quando a gente pensa em perdão, né? Pensa em desculpar alguém que fez alguma coisa conosco, que fez uma postagem ruim, que propagou uma calúnia contra nós, nós agimos do bem quando a gente faz isso. Então a gente segue um preceito do Cristo e, portanto, um preceito de Deus. Ok? Então nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos fazer o máximo possível para propagar virtudes. E essas virtudes, elas podem ser das mais diversas formas. Nós temos várias maneiras de propagar virtude. E, dentre essas maneiras, não interessa quais nós queiramos propagar, mas é importante que eu esteja atento à oportunidade, porque para eu ser virtuoso, eu preciso de uma oportunidade para exercitar essa ação boa. E quando eu estou atento, eu percebo logo uma oportunidade para ser bom, para ser uma pessoa do bem. Para eu transformar o mundo num mundo melhor, se eu quero um mundo melhor, mais justo, precisa começar com a minha transformação. Eu preciso ser melhor. A partir do momento que eu faço algo, pratico o bem, faço algo no bem, o mundo se torna um lugar melhor. Por quê? Porque tem mais pessoas fazendo o bem. E um lugar melhor, um mundo melhor, são pessoas boas. Pessoas que não são egoístas, que não querem as coisas só para si, mas também para os outros. Não é? Aquelas pessoas que não usam as coisas só para si, mas também para os outros. Ok? Então eu quero trazer aqui um pequeno exemplo de virtude. Tá? E para trazer esse exemplo de virtude para vocês, todos, tá, vocês que já passaram pela fase escolar, alguns que estão ainda pela fase escolar de aprender as lições, né, os estudos na escola, no colégio, alguns indo para a faculdade, né, porque a nossa faixa de idade é uma faixa de idade que abrange tanto quem está na escola como quem está saindo da escola indo para uma faculdade, quem já está começando o trabalho, né? Então eu queria trazer para vocês uma ideia, porque todos nós precisamos aprender, né? E então eu queria dar um exemplo de como a gente pode ser virtuoso, como a gente pode multiplicar uma virtude, né? E ajudar alguém a praticar um ato no bem. Nós temos um exemplo, Jesus deixou um exemplo numa parábola. Lá, se a gente for lá no Evangelho, ou se a gente usar o Google, der um Google e for lá, Mateus, eu vou pegar aqui o número, se não me engano, Mateus 25, tá? Eu vou pegar aqui, ó, Mateus 25, 14, tá? A gente vai lá no Mateus, no versículo 20, parágrafo 25, e dentro do parágrafo 25 tem 1, 2, 3, a gente vai procurar o 14. E lá tem a parábola dos talentos, que explica mais ou menos, tá, de uma forma alusiva, tá? Ele é uma alusão, é um exemplo, ele conta uma historinha que traz uma moral, né? E nessa parábola dos talentos ele fala sobre virtudes, só que ele substitui a palavra virtude por talentos, que era uma moeda da época, era um dinheiro, como se fosse um dinheiro. Por quê? Porque todo talento que nós temos, ele tem valor, é como se fosse um dinheiro. Olha só que interessante que ele faz essa alusão. Então, esta parábola do talento mostra o que a gente deve fazer com o nosso talento, ou seja, com dinheiro que não é nosso, que alguém deixa na nossa responsabilidade. O
que a gente deve fazer com esse talento? Então, eu queria que vocês lessem isso e depois colocassem seus comentários do que vocês entenderam a respeito da parábola do talento, tá bom? Mateus 25, parágrafo 25, versículo 14, tá? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso e depois respondessem para a gente aqui, tá? O que vocês entenderam? Pode ser através de áudio, pode escrever, pode fazer um vídeo igual eu estou fazendo aqui, tá? Seria até legal se fosse um videozinho para a gente matar a saudade um do outro, tá bom? Então, rapidinho para vocês, olha só um exemplo. O tio sempre teve um pouco de dificuldade com a tabuada do 9. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande e aí eu precisava aprender essa tabuada e me ensinaram uma técnica, um truque para aprender essa tabuada, que eu tinha que escrever numa folha, tá? 9 vezes 1, 9, 0, 9, 9 vezes 2, 18 e assim por diante. Escrever, tá? Se eu não sabia o resultado, como que eu faria? Era muito fácil. Então, era para escrever 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4 e depois era muito simples. Eu começava lá no 9 vezes 1, eu escrevia o número 0, depois ia escrevendo todos os números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois o segundo número eu começava com 0 e ia fazendo ao contrário, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu tinha todos os resultados, mas eu precisava escrever numa folha. E eu quero trazer um exemplo para vocês disso. Tá? Vou parar um pouco a música que eu tenho de fundo para mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Então, ó, eu queria trazer aqui para vocês, ó, um pequeno exemplo da tabuada do 9. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Ó. Tá? Olha aqui, ó. Tabuada do 9, tá vendo? Então, o que me ensinaram? Que eu tinha que escrever o 9 vezes 1, tá vendo? 9 vezes 1, 9 vezes 2, tinha que escrever tudo isso no papel. E depois era simples, eu não precisava nem calcular, era só escrever 0, tá vendo? 1, 2, 3, os resultados são assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, o primeiro algarismo, eu vou do 0 até o 9. E depois aqui, eu faço ao contrário, começo do 0, vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo? E aí, com isso, eu tinha todo o resultado na mão. Então, eu escrevia isso numa folha e era só olhar lá, tá? Só que isso me dava muito trabalho. Você precisa escrever, você perde tempo. E muitas vezes numa prova, você não tem tanto tempo para fazer, tá? Então, ou às vezes você quer estar conversando com alguém, precisa fazer um cálculo, e você não lembra, precisa fazer uma conta de um troco, de um dinheiro. Então, você não tem como escrever. Então, o tio ficando pensando nisso, porque eu tinha muita dificuldade, eu falei, eu tenho que descobrir um jeito mais fácil, né? Então, o que eu pensei, qual a conclusão que eu cheguei? Olha só, eu descobri que todos os resultados, ó, 9 vezes 1, 0, 9, 9 vezes 2, 18, que se você pegar os dois algarismos e somar, sempre vai dar 9, tá vendo? Ó? 0 mais 9, 9, 1 mais 8, 18, ou perdão, 1 mais 8, 9, 27, 2 mais 7, 9. Olha que interessante, isso serve para todos, ó. Se eu chegar aqui, ó, 8, 81, 8 mais 1, 9, se eu somar os dois algarismos. E qual foi a outra coisa que eu percebi? Que foi esse o pulo do gato que me facilitou muito. Que o primeiro número, ó, preste bem atenção, tá vendo? O primeiro número da multiplicação sempre começa com um número a menos daquele que eu quero multiplicar. Se eu quero 9 vezes 1, um número a menos do 1 é o 0, tá vendo? Começa com 0. Se eu vou multiplicar 9 vezes 2, começa com sempre um número a menos do número que eu quero multiplicar. Então, se eu quiser multiplicar 9 vezes 7, vai começar o primeiro número, vai ser 6, tá vendo? 9 vezes 7 começa com 6. E como que eu descubro o segundo número? Simples. Se eu sei que a soma dos dois é 9, o que faltar para completar 9 é o segundo número. Olha, 9 vezes 7, qual é o primeiro número? 6. E o segundo número? O que faltar para o 9? Então, 6 mais 3, 9. Então, ó, 63. Aí eu comecei a aprender a fazer de cabeça. Olha que fácil. Experimente vocês. Vê se vocês conseguem, tá bom? E aí eu quero que vocês me experimentem e digam se vocês conseguiram, se foi fácil para vocês essa dica, se essa dica ajudou ou não ajudou, tá? Nunca mais eu esqueci os resultados do 9, tá bom? Então, olha só, 9 vezes 5. Então, ó, se eu quero multiplicar por 5, o primeiro número vai ser, eu vou tirar 1 do 5, então vai começar com 4, não precisa fazer conta. Se eu estou multiplicando 9 vezes 5, o primeiro é 4. E qual é o segundo número? O que faltar para chegar no 9? 4. Quanto falta? Mais 5. Então, 4, 5, ou seja, 45. Olha assim, agora, olha só, 9 vezes 10. 10 menos 1 é 9. Quanto falta para chegar no 9? Nenhum, porque já é o 9, tá vendo? Então, aí eu aprendi, consegui chegar numa conclusão, pensando, raciocinando, há muitos dias, pensando em descobrir esse jeito. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu aprendi, para mim,
Isso tem um valor, ou seja, é como se fosse um talento, é como se fosse um dinheiro. Eu aprendi algo e, como eu aprendi, o que eu resolvi fazer? Ajudar as pessoas que não sabiam que tinham dificuldade. Então, aqui vai uma dica para quem precisa ainda usar a Tabuada do 9. Olha só, para lembrar sem dificuldade, sem esforço. Aí coloca na dica, coloca no comentário, comenta e responde pra gente, tá bom? Responde aí no grupo o que vocês acharam, se ficou fácil, se não é fácil de gravar desse jeito, tá bom? Então, não esquece de responder, tá bom? Valeu? E também responder a respeito aqui ó, Mateus, tá? 25:14, tá bom? Que tem a ver com a parábola dos talentos. Por quê? Porque isso é como se a gente, é algo de valor pra gente. Se é algo de valor pra gente, o que a gente pode fazer? Multiplicar, né? Multiplicar os talentos, propagar os talentos. Isso é exercitar uma virtude. Ela tem custo para mim? Não, não custa nada. Todos nós temos isso. Todos nós temos algo que a gente pode ajudar a distribuir, ajudar a fazer alguma coisa por alguém. É um talento. Quem participou das aulas de violão com o tio, sabe? O tio aprendeu a tocar violão, também aprendi a tocar sozinho. Mas aí o que acontece? Peguei umas dicas com alguém. Aprendi a tocar, o que o tio faz? Dá aula de violão no MAP. Ou seja, eu estou multiplicando. Por quê? Porque eu aprendi com Jesus que eu não devo enterrar um talento. Eu devo multiplicar, eu devo aplicar esse talento. E como que eu aplico? Propagando. E ainda que eu não saiba nada, que eu possa propagar, que eu possa distribuir para os outros, tem uma coisa, uma das coisas mais valiosas que nós temos. Chama-se tempo. E o tempo, ele não pode ser desperdiçado, porque ele não volta mais, ele não tem como recuperar. E aí, se eu não sei algo que eu posso passar para alguém, eu ainda posso doar, dividir, multiplicar o meu tempo e entrar num trabalho voluntário ou ajudar alguém, ajudar não só as pessoas dentro da nossa casa, mas fora da nossa casa, ajudar um amigo a fazer alguma tarefa, né? Isso é exercitar virtudes. Todas as vezes que eu faço algo por alguém, que eu faço algo no bem, eu estou sendo virtuoso, estou exercitando a minha virtude. Ok? Então era essa a dica que eu queria trazer para vocês. E não esqueçam, olha o compromisso, hein? De deixar o comentário do que vocês acharam da dica. Se vocês já conheciam essa dica do 9, tá? E se ela ajudou alguma coisa, se deu para vocês entenderem. Ou se vocês ficaram com dúvida. Tá bom? Então, gente, queria agradecer vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês sejam muito felizes, que Jesus faça habitação no coração de vocês, que Ele faça-se presente dentro do coração de vocês. Porém, não tem outro jeito de Jesus entrar, a não ser se a gente convidar. E quanto mais eu estudar a respeito de Jesus, mais eu conhecer Jesus, mais Ele vai tomar o meu coração. Ok? Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Reflitam sobre isso durante a semana. Não percam as oportunidades de fazer o bem. Que Jesus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau.